Falar em atraso, você sabia que 1/4 dos moradores de São José estão inadimplentes? Pois é, a informação é de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da CDL de São José. O índice é maior do que a média estadual, hoje na marca dos 19%. Um dos principais motivos do grande número de endividados é o crédito facilitado, que, aliado à falta de planejamento e controle, comprometem a saúde financeira. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos para participar aqui conosco o presidente da CDL São José, a Influ CDL São José, Marcos Souza. Tudo bem, presidente? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado pela participação conosco aqui mais uma vez. Bom, por que esses índices preocupantes na cidade? Bom, muito bem. Isso revela uma falta de preparo, uma falta de visão de macroeconomia quando se abre, se facilita o crédito. Essa abertura do crédito ela é positiva, desde que ela seja sustentável. E como se tornar sustentável? Tendo a evolução também dos empregos, uma evolução dos investimentos em infraestrutura. Vamos pegar como por um exemplo o grande incentivo que se deu nos últimos anos à compra de veículos. Sim. Né, com parcelamentos extremamente longos, que atraem o consumidor pela baixa, não pela baixa parcela, mas talvez por uma parcela que caiba no bolso dele, mas que a médio e longo prazo torna-se um peso na economia familiar. Sim. Então não se torna sustentável. São José apresentou esse índice maior, até porque é a maior densidade demográfica do estado de Santa Catarina. Para se ter uma comparação, ela é o dobro da densidade demográfica de Florianópolis, que é a vizinha, né? Então esse deve ser também um dos parâmetros desse índice maior, mas o principal é que essa abertura de crédito de uma forma não controlada e não planejada incentivou uma compra sem planejamento. O povo já tem um índice baixo de planejamento e essa falta de planejamento a médio e longo prazo é esse o resultado, inadimplência. Os comerciantes de São José e nas outras cidades pesquisadas de uma maneira geral estão sofrendo, estão sentindo os impactos desse incentivo ao consumo no não recebimento de pagamentos que já deveriam ter acontecido? Além do não recebimento, esse ano tem sido um ano atípico em função da Copa do Mundo, em função das eleições. Tudo isso diminui o comércio, diminui a produtividade das empresas e, aliado à inadimplência, certamente prejudica muito o comércio. Mas o comerciante tem sido parceiro, tem facilitado a retomada desse crédito, tem facilitado o pagamento dessas dívidas, e agora a gente se aproxima aí de um período de 13º, muitos que tiram férias também, e a dica que fica é que o consumidor possa se reorganizar, porque é possível recuperar isso, mesmo que seja a médio ou longo prazo, mas que se organize, né? As entidades, as empresas têm aberto negociações para isso, para que ele possa regularizar o seu crédito, voltar a consumir e aquecer a economia. Quem acompanha o noticiário observa que os índices de crescimento para esse ano devem ser muito baixos ao terminar o ano por conta de PIB que não cresce, a inflação alta, etc. E às vezes as pessoas podem pensar, bom, mas isso é muito distante da minha realidade, principalmente o consumidor pode pensar assim. Para o lojista e também para o consumidor, por que não, esse não crescimento em nível nacional é sentido localmente também? Com certeza. E nós temos que entender que a macroeconomia, ela atinge o cidadão inexoravelmente, cedo ou tarde. Essa queda no consumo, essa diminuição do crescimento do Brasil, ela vai atingir o bolso do consumidor sem a menor sombra de dúvida. O dinheiro diminui o seu giro e, consequentemente, as empresas têm dificuldade, os empregos diminuem. Aliás, é um dos motivos também do aumento da inadimplência. A pessoa acaba perdendo o emprego, a capacidade de pagamento e além das questões que envolvem as emergências, né, médicas ou familiares, que também influenciam nesse controle familiar. Mas, certamente, o não crescimento que vem atingindo o país nos últimos anos é um fator fundamental para a perda de capacidade de pagamento do consumidor e a sua perda, consequentemente, de capacidade de compra, de poder de compra. Isso vai sofrendo, é um efeito em escala, né? Isso vai afetando toda a economia. Santa Catarina tem a característica de sempre ter bons índices em relação
a outros estados do Brasil? Os senhores são empresários que conhecem o mercado e conhecem o mercado de fora do estado também de Santa Catarina, tem relações com outros estados também brasileiros. A minha pergunta vem nesse sentido. Os senhores percebem que a nossa situação é delicada, mas ainda assim é uma das melhores do país e há estados em condição pior do que o nosso, ou não? Ou estamos nivelados com os outros? Nós temos uma condição ainda considerada, diria, otimista em relação ao restante do país. Santa Catarina sempre teve um grande destaque em relação ao país, pela sua capacidade empreendedora, pelo seu povo aguerrido. Santa Catarina sempre foi um destaque. Então nós temos aí um cenário muito promissor. Mas como eu digo a você, é importante que o consumidor se conscientize, se planeje e faça essa recuperação de crédito, e principalmente aqueles que ainda não entraram nessa linha de inadimplência, que façam o seu planejamento familiar, porque o final de ano, as festas, elas chamam muito para o consumo. Consumam, mas desde que seja planejado, desde que seja organizado, para que você também não entre nessa fila. E para que aqueles que estão nessa situação possam também se recuperar e continuar honrando esse Estado que é realmente pioneiro em muitas coisas e tem aí um destaque em todas as unidades da Federação. Presidente, qual é a expectativa dos senhores, enquanto empresários, para os próximos anos com relação a crescimento de economia? Será que a gente demora a se recuperar dessa bolha do consumo que começa a estourar agora e impactar muita gente? Nós temos um cenário muito difícil de prever, né, para 2015 em diante, mas nós temos convicção de que ele será um ano turbulento, ele será um ano de muita cautela. Eu diria que o empresariado, o consumidor, ele deve ter cautela, porque independente de quem vença esse pleito, nós temos enormes desafios pela frente. A falta de infraestrutura, a falta de investimentos, de planejamento do poder público deixou que nós chegássemos a essa situação. Então, eu tenho dito isso diuturnamente, que a cautela será a palavra de ordem para 2015. E quem sabe nós consigamos aí manter pelo menos o patamar baixo, mas mantendo o patamar de 2014, para que a gente possa sanear essas situações todas, quem sabe mudando o governo, e planejar um futuro para o país, para Santa Catarina, com uma sustentabilidade melhor e crescendo tanto quanto crescem os nossos países, os nossos amigos, nossos vizinhos, né? Certamente o que nós crescemos nos últimos anos não condiz com a capacidade do Brasil, com a potência que é esse país. Então, cautela, vamos aguardar aí o resultado agora de domingo, que eu acho que vai ser um grande diferencial para a economia em 2015, mas a nossa expectativa é de que a gente possa gradativamente recuperar essa pujança que sempre teve e a potência que tem o nosso país. A gente está falando aqui de questões da macroeconomia, de problemas que são causados por conta de uma desenfreada ação de consumo no Brasil inteiro. Mas aí a minha provocação vem no seguinte sentido: o cidadão de baixa renda, que tem a oportunidade agora de comprar o automóvel, como a gente falou, em parcelas que cabem no bolso, mas que são a perder de vista, compra um celular um pouco mais avançado tecnologicamente, consequentemente mais caro, enfim, ele consegue fazer essa leitura e entender que o seu comportamento pode lá na frente causar um problema na roda da economia, ou ele ainda olha individualistamente pensando, bom, está ruim para os outros, mas eu nunca tive carro, agora tenho, nunca tive celular, computador, agora tenho. Ele consegue fazer essa diferença, mudar o comportamento principalmente? Nós acreditamos que essa cultura do consumo consciente, ela ainda precisa evoluir muito no Brasil. As mudanças tecnológicas que nós tivemos nos últimos 20 anos e a facilidade de compra, ela não veio acompanhada no Brasil dessa cultura de consumo consciente. Isso precisa evoluir muito. Nós temos orientado a classe empresarial que procure promover isso dentro das suas empresas, com seus colaboradores, para que consumam, mas para que façam esse consumo de uma forma consciente, para que façam um planejamento familiar, para que não entrem, me permita aqui usar um termo pejorativo, nessa roubada do consumo compulsivo e, consequentemente, num futuro muito próximo, de problemas com inadimplência, com incapacidade de pagamento, enfim, comprometendo não a sua vida, mas a vida familiar, né? A escola dos filhos, a alimentação, enfim.
Mas precisamos evoluir, isso eu não tenho a menor dúvida, evoluir e muito ainda nessa questão do consumo consciente. Presidente, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente, nesse bate-papo sobre economia e sobre essa informação que você ainda tem no seu vídeo, da alta inadimplência, pelo menos 1/4 dos munícipes de São José enfrentando problemas por conta disso. Obrigado, presidente, boa noite. Eu que agradeço, boa noite.